Nossa viagem para a Bahia foi longa. Apenas no primeiro dia percorremos 900 quilômetros com a primeira parada em Teófilo Otoni. No segundo dia já estávamos mais próximos de nosso destino. Estamos na divisa de estado entre Minas Gerais e Bahia. Ainda tem pelo menos 600 quilômetros para percorrer até a cidade de Belém da Cachoeira, no seminário que Frei Galvão estudou aos 13 anos de idade. Tem muito chão para andar, vamos lá. Nos caminhos percorridos, nos deparamos com a difícil realidade dos cantões de nosso Brasil. Tem água, e às vezes quando ainda falta água, aí é luta para chegar a água, né? Mas a energia não tem. Estamos prometendo que vai chegar, mas até aqui ainda não chegou a energia. Só promessa que vai chegar. Só promessa. Só promessa. E nós estamos orando a Deus, para Deus abençoar esses homens que botam energia para nós aqui. Luz aqui só dos carros, né? Só dos carros que passam na pista. Esse dia é seu? E a luz que Deus deixou no céu, que é a lua, para clarear somente. Não tem energia por aqui, celular não pega, sem sinal. Tem muitos locais que nem rádio, nem AM, nem FM não tem. Nem o painel do carro de marcar quilometragem e combustível não funciona aqui. Alguns quilômetros depois, finalmente chegamos à Bahia. Em solos baianos, nossa primeira parada foi em Salvador, onde nos encontramos com o Padre Geraldo. Estamos com o Padre Geraldo em Salvador, Bahia, e o Padre Geraldo vai falar um pouco sobre o seminário de Belém da Cachoeira. Padre, como que era na época os estudos? Como que Frei Galvão, na época dele, o que ele fez no seminário? A formação que foi dada a ele? Era um estabelecimento de ensino, se chamava Seminário de Belém da Cachoeira. Na realidade, não se deve entender como um seminário como existe hoje, né? Não era uma casa de formação exclusiva para o clero ou para a vida religiosa. Era um internato, um colégio internato, que atendia de preferência os meninos que moravam em lugares distantes das sedes dos colégios que a companhia tinha pela costa do Brasil. Esse foi fundado para atender pessoas do interior e se chamava seminário, mas por causa desse caráter interno. Embora o colégio fosse organizado de tal maneira que preparava tão bem os alunos, também do ponto de vista religioso, que eles terminavam lá o curso que correspondia hoje ao curso médio, ao curso secundário, e estavam prontos para ingressar nos cursos que hoje nós diríamos superiores, de filosofia, de teologia ou outros. O regulamento do seminário dizia que o fim principal era criar os meninos em santos e honestos costumes, a fim de saírem bons cristãos. Padre Geraldo completa. Além disso, hão de aprender a ler, escrever, contar, gramática e humanidades. E não se lerá curso de filosofia. Portanto, parava antes do curso de filosofia. E nas doutrinas que se fazem aos domingos, se hão de procurar que aprendam os mistérios da fé com inteligência, e por isso não se estenda o padre que faz a doutrina demasiado nas exortações ao povo, porque essas se podem fazer à parte nas festas do ano e a obrigação de fazer a doutrina é maior. O caso do Frei Galvão, não é, que é o seu interesse, ele saiu daqui, terminou essa formação com 17, 18 anos, a gente não sabe bem, ou até 19, não é por aí. Ele voltou para São Paulo e depois entrou no noviciado dos franciscanos e logo, pouco tempo depois, ele foi ordenado sacerdote. É verdade que lá em São Paulo ele completou os estudos de teologia, mas foi um complemento à parte de latim. Ele sabia tão bem que escreveu até versos em latim. Portanto, a formação daqui era uma formação séria. Também estudaram no seminário de Belém da Cachoeira o padre Bartolomeu de Gusmão, o criador do artefato voador, hoje conhecido como balão.
Alexandre de Gusmão, secretário particular de Dom João V. Provavelmente também estudou por lá Francisco de Almeida, secretário e consultor da província e autor de diversas obras, como o Sermão de São Francisco Xavier. Uma das grandes dúvidas que os devotos têm quando entram no site é saber como que São Frei Galvão, naquela época, chegou até Belém da Cachoeira. E Padre Geraldo vai contar como possivelmente ele veio, qual é o meio de transporte que ele utilizou. Na época era comum fazer isso. Bom, o colégio foi feito pensando, sobretudo, nos alunos que moravam distante dos colégios, como eu falei. E naquele tempo Guaratinguetá não era muito próximo assim, era lá interior, com as estradas que havia. O meio de transporte na época era, se fosse mais ou menos perto, você podia ir até a pé, em alguns lugares já tinha alguma estrada. Mas no caso de São Paulo para a Bahia, é evidente que eles vinham de navio, de barco, e levava muitos dias, não sabemos quanto, né? Mas isso era normal fazer essa viagem, porque não tinha outro jeito. Vinha até Salvador e aqui despeja o rio Paraguaçu, que passa por Cachoeira, provavelmente e pegava outro barco que entrava até a cidade de Cachoeira, que não está longe, está aqui no Recôncavo, mas pegava outros barcos que iam até Cachoeira e o seminário ficava nas proximidades de Cachoeira. Era só subir a ladeira, 7 quilômetros, já chegava lá. Depois de conhecer um pouco mais da história com o Padre Geraldo, partimos para Belém da Cachoeira. Lá só encontramos lembranças impressas nos corredores, nas paredes da igreja e nos arredores do terreno, pois o famoso estabelecimento de ensino Seminário de Belém da Cachoeira já não existe mais, foi dissolvido pelo tempo. Neste local fica a fonte que abastecia, na época, o seminário. A igreja de Belém da Cachoeira vem sofrendo desgaste com o tempo, mas ainda podemos notar os pratos e azulejos utilizados na construção da torre, influência oriental de um irmão jesuíta que vivia em Macau e passou pela Bahia, deixando sua marca em diversas igrejas que a companhia havia construído na época. Na Bahia, a devoção a Santo Antônio de Santana Galvão é grande. Em Belém da Cachoeira encontramos o seminário dedicado ao santo, que possui uma grande imagem de Frei Galvão, que ganha ainda mais destaque com todos os adornos que a rodeiam. De São Paulo, Guaratinguetá, terra de Frei Galvão, temos dois ilustres visitantes. Léo, aqui à frente, Léo. Disseram que ele era sobrinho de Frei Galvão, eu tomei um susto. Ele disse: até hoje está vivo. Conservado, né? Mas vejam as feições de Léo, não parece realmente da família de Frei Galvão. Aqui temos a imagem. Pois bem, pertence à família, oitava geração da família de Frei Galvão. Léo é responsável pelo site de Frei Galvão no Brasil e, de certa forma, ele recebeu, por inspiração divina, e quem sabe de Frei Galvão também, ele contou há pouco, depois vai dizer desta história para vocês, uma revelação que dizia para ele da necessidade de conhecer melhor os passos de Frei Galvão, de preparar um documentário para o site que todo o Brasil acessa e que está presente hoje também em 106 países acessam o site de Frei Galvão. Há pouco mais de 3 anos eu resolvi criar o site do Frei Galvão, site sãofreigalvão.com. E Frei Galvão ainda não era santo, foi pouco mais de 3 anos e meio. E nestes 3 anos e meio de trabalho, nós temos mais de 150 mil devotos que acessam o site. São 106 países diferentes que a gente consegue enviar as pílulas de Frei Galvão
e os informativos que alguns de vocês têm em mãos. E quando eu trabalhava no computador há uns 15 dias atrás, parece que uma luz, alguma coisa diferente, desceu e falou: Léo, para que você conheça a minha história, é preciso que você viaje por onde eu passei. Começando por Belém da Cachoeira. Nós viemos de carro, 2 dias de viagem, e nós temos só que elogiar o que nós recebemos aqui. Eu estou acostumado a receber na internet por volta de 5 a 6 mil pessoas por dia no site. Mas a grande diferença é que eu não vejo o rosto de ninguém. E esse carinho que eu estou recebendo hoje é a diferença de tudo isso. Padre, não é a quantidade, é a qualidade. Após a missa, os devotos receberam as milagrosas pílulas de São Frei Galvão e as orientações do Padre Hélio sobre como seguir a novena do santo. Lembrando ainda que não é um souvenir, né? É uma novena para ser usada com fé. Além de religião, nossa viagem pela Bahia foi repleta de conhecimentos culturais, a começar pelo Solar Paraíso, casa de Dona Lucília Libório Trizan, que gentilmente nos acolheu em Salvador. Na enorme construção, nos deparamos com um pouco da história do Brasil. Patrimônio de Santo Amaro da Purificação, o solar foi uma das primeiras edificações do que viria a ser parte urbana da cidade, construída no século XVIII. Em 2010, o solar passou por uma restauração e abriu em grande estilo com exposição dedicada aos 103 anos de Dona Canô, ilustre personagem baiana. A casa também possui réplicas da igreja matriz e imagens barrocas. Também visitamos a igreja de Nossa Senhora da Purificação, templo que levou quase um século para ficar pronto, recebendo sua missa em 1700. O estilo barroco predominava na igreja, que possui púlpitos, 7 altares e uma capela para o Santíssimo. No teto, uma pintura em óleo sobre madeira, do artista português José Joaquim da Rocha, relata a apresentação do Menino Jesus no templo. As paredes são adornadas de azulejos portugueses, pintados pelo artista plástico José de Abreu Barreto. A igreja possui ainda altar de Nossa Senhora das Dores com o Cristo crucificado. O altar-mor é em estilo neoclássico e traz a imagem de Maria rodeada por arcos, colunas e plataformas. Não podíamos ir embora sem antes conhecer outro dos ícones baianos, Dona Canô, mãe de Caetano Veloso e Maria Bethânia. Se tornou famosa por sua bondade e influência com os políticos baianos. Entregamos a ela o oratório e as pílulas de São Frei Galvão, promovendo um encontro entre uma das principais figuras baianas e o primeiro santo brasileiro. Seguimos com a sensação de dever cumprido na Bahia, momento de tomar novos rumos. Os sinos soam chamando seu povo amado para um louvor de amor, procissão de esperança. Ao bandeirante da fé, santo iluminado, filho querido, luz da terra das garças brancas. Em cada olhar um clamor, um pedido de graça, ou uma prece apenas para agradecer.
A multidão canta alto seu nome na praça, pois não há força maior para aquele que crê. Frei Galvão, intercede por nós, bom irmão. Cantamos por vós, Frei Galvão. Seu dom foi viver em verdade. Frei Galvão, mensageiro da luz, um cristão, que o exemplo traduz. Frei Galvão, beato da fé e bondade.